Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. Reinaldo, ministro do Supremo Alexandre de Moraes, cobrou do tenente-coronel Mauro Cid fatos durante uma audiência em novembro, realizada para analisar a validade do acordo de delação do militar. Moraes disse que era a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. A delação acabou depois sendo mantida. Vamos ver. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que desde o início analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei, depois eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório que a Polícia Federal está apresentando agora, encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe com 700 páginas detalhadas. Bom, Reinaldo, tá aí, né? A gente separou um trecho aqui para você analisar. Eu lamento muito que mesmo os setores da imprensa tenham chamado isso que o Alexandre fez de pressão. É gente que não conhece a lei ou que, conhecendo, finge não conhecer. Ou que, conhecendo, finge não conhecer para provocar um determinado efeito político. Porque isso começou ontem, que o Alexandre teria pressionado de maneira indevida o Mauro Cid, e que então o Mauro Cid mudou a sua versão depois da pressão. Presta atenção aqui. O que eu vou falar aqui não é uma opinião. Opinião é outra coisa. Opinião é quando você faz escolhas, os fatos estão ali, são incontroversos, tal, você faz uma escolha. Ou tem gosto pessoal. Eu sou da opinião que sorvete de uva é melhor que de morango. Isso é uma opinião, um gosto. O que eu vou falar agora não é opinião, não é gosto. O Alexandre agiu estritamente dentro da lei, aliás, cumpriu a sua obrigação. Se a pessoa não entende o que é uma delação premiada, e o que diz a Lei 12.850, seria bacana estudar antes de falar a respeito. Seria bacana ler a lei antes de falar a respeito. A delação não é prova. A delação é meio de obtenção de prova. Portanto, quando um delator fala alguma coisa, a autoridade policial, o Ministério Público, dependendo de para quem é feita a delação, a partir do que tem ali, vai investigar para saber se procede, não procede, se aquelas pistas são boas ou não. Meio de obtenção de prova. Instrumento de obtenção de prova. Um intermédio entre a prova e a evidência que está ali, que se desconfia. O delator diz, não, é isso mesmo, vamos provar, vamos demonstrar, vamos procurar. O que o Alexandre está dizendo para o seu Mauro Cid? A investigação, a Polícia Federal chegou a outro lugar que não esse que você está falando. Veja só, você está num processo de delação, você tem benefícios que virão dessa delação, e você não pode nos enganar. Tá certo? Até porque, à época, se noticiou muito, e é verdade, ele é um funcionário, ele é um cara treinado em contra-inteligência.
que é fazer contra-inteligência? Tem os serviços de inteligência, são serviços secretos que você investiga, não sei o quê. A contra-inteligência é uma coisa mais sofisticada. A contra-inteligência está preparada, inclusive, para, uma vez sendo surpreendido pelo inimigo, sendo preso, não sei o quê, essa contra-inteligência colhe informações do seu agressor, colhe informações daquele que o está prendendo. E aí se imaginou que o Cid, se chegou à conclusão de que o Cid, ao responder aos seus interrogadores normais no processo, na investigação, no inquérito, na verdade ele estava colhendo informações. Ele está dizendo, bom, vamos ver o que eles sabem e o que eles não sabem. Se passou a trabalhar com essa possibilidade. Por quê? A Polícia Federal começou a reunir evidências, especialmente em relação ao Braga Neto e ao papel do Braga Neto na trama golpista, que não estavam na delação dele. Um exemplo, uma reunião que teve um caráter muito mais grave, que buscava criar agitação, etc., na sociedade para eventualmente facilitar um golpe. Na primeira versão do Mauro Cid era ali um converscote. Agora, não é que a polícia falou, eu quero que você fale isso, como a gente andou vendo acontecer na Lava Jato. Não, a polícia tinha a evidência de que o que ele estava falando não era verdade. O que o Alexandre faz? Na presença do advogado do Mauro Cid, eu vou dizer para você o seguinte, nós temos as evidências aqui, eu tenho obrigação de te dizer, nós temos as evidências aqui, e essa é a sua última chance de, então, nos contar a verdade, para que a sua delação tenha validade. Porque senão ela perde a validade. Sim. E havia um pedido de prisão feito pela Procuradoria. Por quê? Por obstrução da investigação. Ora, o sujeito está solto, com medida cautelar. Pelo amor de Deus, ele está solto, com medida cautelar. Porque está colaborando. Chega-se à conclusão de que essa colaboração está tentando desviar a polícia dos fatos, então cessa o benefício da cautelar. Então volta para a prisão. Então chega. Então é isso. Acabou a sua delação, não tem benefício. Isso é ameaça? Isso é ameaça? Mas eu quero... Então vamos discutir a questão da ameaça, já que é assim. Presta atenção no seguinte. Quando um delator faz um acordo de delação, fornece uma prova e essa delação é anulada. Se ele forneceu uma prova, esse elemento da delação não pode ser usado em juízo. Agora, as provas independentes, aquelas que não são simplesmente o testemunho ou fornecidas pelo delator, essas não desaparecem. Está aí, o Dias Toffoli, aliás, anulando o processo, anulou do Palocci, mas não anulou a delação. A delação continua. Os elementos nascidos da delação continuam. Então, os elementos originários da delação, ainda que tivesse tido ameaça, não desapareceriam. Então, o que o Alexandre fez está absolutamente dentro das regras. Absolutamente dentro das regras. Estão querendo criar polêmica nesse caso, estão querendo criar polêmica com o procurador-geral. Porque assim a gente dá todos os ângulos. Bom, pode dar todos os ângulos, inclusive é mentira. É isso? Porque não há nada de irregular aí, fez muito bem. Porque ontem começou, Alexandre não divulga vídeo. Divulga vídeo. O que é de errado aí?
O que é de errado aí? Absolutamente nada. Inclusive uma diferença brutal no trato do depoente em relação a coisas que a gente viu na Lava Jato que eram pura intimidação. Né? Intimidação até quando havia um simples depoimento, como aconteceu com o presidente Lula e a gente viu, né? Com o então juiz pré-candidato Sérgio Moro. Né? Não, está tudo aí. Inclusive ele diz, eu vou avisar para depois não falarem que eu não avisei, porque a obrigação é avisar. A obrigação é avisar. Ele está avisando, eu tenho aqui a evidência, a Polícia Federal fez o seu trabalho, cumpriu a sua obrigação e tem as informações. É escolha sua continuar a tentar nos enganar. Só que se o senhor continuar a tentar nos enganar, o senhor tem consequências. E eu tenho obrigação de avisar. O que é de errado nisso? Além de nada. Obviamente, os bolsonaristas vão polemizar. Os advogados de defesa... E nesse caso, veja, eu não sou conselheiro de advogado, né? Não sou da OAB. Nem do Conselho de Ética da OAB, nada. Né? Mas, como diria o poeta latino Horácio, em bom latim, est modus in rebus, né? Quer dizer, há uma medida nas coisas. Uma coisa é o advogado de defesa falar meu cliente é inocente e está tudo certo. É o papel dele. Ou é inocente, ou criar uma leitura da história, para não usar a palavra narrativa que eu detesto, que foi tão distorcida, ou criar uma interpretação da história que implique redução de danos, né? Eu vou contar a história de um jeito e que meu cliente, embora culpado, não se saia tão mal, ok? Tá tudo certo, é o papel do advogado. Lembrando sempre que só nas democracias existem advogados de defesa, portanto, sem advogado de defesa, de fato, não tem democracia. Eu sou um defensor do direito de defesa, né? Agora, é preciso tomar cuidado com certa estridência que desinforma e que só alimenta cadeias de ódio nas redes, como se isso fosse ser de alguma valia para o cliente, porque não será, quando sai por aí com estridência, dizendo que isso que o Alexandre fez é ilegal. Porque os senhores doutores sabem que não é. Sabem que isso é mentira. Apelar à mentira, a uma mentira de natureza pública, que busca ser mobilizadora, que busca desmoralizar o próprio sistema judicial brasileiro e o Tribunal Constitucional, não me parece aceitável. Não me parece aceitável. Né? Se não incide num crime tipificado no Código Penal ou por alguma outra lei, incide, quando menos, numa questão ética que me parece gravíssima. Porque isso corresponde a tentar impedir a justiça de cumprir o seu papel. Quem está ali, goste-se dele ou não, é o ministro do Supremo, é o relator do caso, cumprindo estritamente a sua função. É diferente quando um defensor, um advogado, discorda da leitura e da interpretação que faz um relator. Isso é possível, porque os ministros discordam até entre si. Não? Uns condenam a mais, outros menos, outros absolvem. É normal. Agora, buscar criminalizar a atuação de um magistrado que está rigorosamente dentro da lei, aí eu já acho que vai muito além do aceitável. Aí deixa de ser advocacia e passa a ser uma espécie de pistolagem ética, moral, intelectual, política.
Tem preço que pague isso? Hã? Então, acho que não. Né? Acho que não. Sabem que não aconteceu nada. Sabem que não aconteceu nada. E sabem que, ainda que tivesse acontecido, os elementos colhidos pela Polícia Federal na investigação permanecem e já não seriam anulados. Então, é inútil, é de várias maneiras inútil. Além de ser uma agressividade absurda, desnecessária com o Supremo. Né? E acho que deveria haver alguma sanção de natureza ética na OAB, não estivesse a OAB também, a atual direção, que considera o Alexandre um inimigo, o que eu acho lamentável. Né?